fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que ele capaz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno igual, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo Senhor. Quem crê na promessa do Senhor aí? Dê um amém bem forte. Aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer possível em meu viver. É o impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus. Pai do céu, amados irmãos, viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. a paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui na presença do Senhor.
Estamos aqui hoje no dia 30 de dezembro. Devemos agradecer a Deus pelo todo o ano que passamos, um ano difícil, um ano de prova, um ano de muita dificuldade. Pai do Senhor, Flávia Regina, amém. Um ano de muita dificuldade, irmãos, e nós devemos agradecer a Deus, porque foi um ano difícil, mas o Senhor, Ele cuidou de todos nós. Sei que muitos partiram, minha mãe partiu, hoje está fazendo 7 meses que minha mãe partiu. Minha mãe partiu esse ano também, não foi da Covid, mas ela partiu. Foi um ano muito difícil, um ano de muita dor, um ano de muita aflição, um ano de muita tristeza, de muito sofrimento. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós, o Senhor, Ele cuidou de todos nós. Quando o fruto está maduro, está pronto, o Senhor recolhe. E o Senhor recolheu a minha mãe. Chegou o tempo dela, vai chegar o meu tempo, vai chegar o seu tempo. E nós devemos estar preparados. Por isso que é importante que nós devemos estar em Cristo. Devemos estar confiante com o Senhor. Amém? Devemos estar alinhados com o Senhor. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e nós devemos estar preparados quando o Senhor voltar. Eu fico feliz por estar aqui trazendo uma palavra da parte do Senhor para os irmãos, porque quando a gente era do mundo, pertencia ao mundo, esta hora a gente estava na embriaguez, nas ganâncias do mundo, nos prazeres do mundo. Nos prazeres do mundo. Agora eu estou ocupado aqui, eu não posso. Pegue. Então, irmãos, me perdoe aí que a minha irmã veio aqui. Então, no tempo do mundo, a gente participava dos prazeres do mundo. Mas graças a Deus a gente não pode se lembrar do que passou, a gente tem que se lembrar do que vem pela frente. E estarmos na presença do Senhor. Tudo que foi velho passou, eis que tudo se fez novo. Quando a gente aceita o Senhor Jesus na nossa vida, tudo se renova. Tudo que era velho na nossa vida fica para trás. Hoje eu estava dando uma olhada aqui na orla, na praia, e tá assim uma multidão de gente, muita gente na praia, e o povo buscando os prazeres do mundo, né? Em vez de buscar o Senhor. Eu sei que não é pecado você ir para uma praia, não. Não é pecado você se divertir. Não, de jeito nenhum. É pecado você se contaminar com as coisas do mundo. Amém? Mas vamos meditar na palavra do Senhor, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este ano difícil, por tudo que Ele fez por nossas vidas, pela minha família, pela sua família. Agradecer a Deus pelos livramentos, porque o Senhor nos dá livramento todos os dias. Agradecer a Deus pelas vitórias, pelas provas, pelos vales, né, que nós passamos. Agradecer a Deus pelo nosso país, pedir a Deus que dê direção às nossas autoridades, que o Senhor nos ajude, né? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença mais um dia, para trazer uma reflexão da parte do Senhor. Tudo que seja aqui, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor.
Abençoa a minha vida, perdoe minhas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Guarde a minha vida, Senhor. Ó, Senhor, repreende o mal, a fúria, repreende tudo aquilo que se levanta contra a vida dos nossos irmãos, contra a vida da tua igreja. Deus, sei que foi um ano difícil, um ano de luta, um ano de provas, um ano de muitas provas, Senhor. Mas o Senhor, Ele cuidou de nós. Muitos partiram, aqueles que partiram contigo, Senhor, estão aguardando a tua chegada para primeiro ser ressuscitados, Senhor. Foram para o seio de Abraão, Jesus. Ó Pai Celestial, guarda a vida do nosso país, guarda as nossas autoridades, Senhor, visita cada um deles, visita, Senhor, nosso presidente, nossas autoridades, Jesus. Dê direção a eles, Senhor, que eles providenciem logo essa vacina, que possa chegar essa vacina, Senhor, porque nós estamos vivendo num mundo aflito, um mundo de privacidades, nós estamos recolhidos nas nossas casas, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoa que chega logo esta vacina, Pai. Abençoa a família, abençoa o lar, abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, o adolescente. Senhor, abençoa aqueles que estão precisando de um milagre da tua parte. Abençoa, Senhor. Chegue com providência, chegue com milagre. Abençoa, Pai, a tua família. Abençoa, Senhor, os teus servos. Abençoa tuas servas. Abençoa os pastores, obreiros da tua casa. Abençoa os ministros da tua palavra. Abençoa as autoridades constituídas por ti, Senhor. As autoridades eclesiásticas, Senhor. Obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, teus filhos. Dê direção, Senhor, a teus servos. Abençoa, Senhor, os porteiros. Abençoa as dirigentes de círculo de oração. Ó, Senhor, abençoa tuas servas. Dê vitória a elas, dê vitória a tuas servas, que ali te clamam dia e noite, Pai. Guarda, Senhor, a nossa nação, Senhor. Te agradeço por este ano, Senhor. Um ano, Senhor, difícil, mas um ano vitorioso, um ano triste, mas um ano que o Senhor chegou nas nossas vidas, Senhor. O ano de provas e lutas, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por chegar até hoje aqui, dia 30. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento, Senhor, que o Senhor tem nos ofertado, Senhor, dia a dia. Agradeço, ó Pai, por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, teus servos que estão passando por dificuldades, Senhor, que estão com seus armários vazios, precisando de um milagre, Pai. Quantos pais estão desempregados, quantas mães estão desempregadas, Senhor. Abençoa, Pai, teus filhos. Chegue com milagre e com providência, Senhor. Ajude a tua igreja, Senhor. Ajude teus servos, Pai. Assim eu já te peço, já te agradeço. Cuida do órfão, da viúva, dos necessitados, Senhor. Vai nos hospitais curando, Senhor, aquelas almas, aquelas vidas que estão ali, Senhor, precisando de um milagre, de uma cura. Muitos até desenganados, Senhor. Mas pela tua misericórdia, Senhor, a última palavra é tua, Senhor. A tua palavra é sua, Senhor. Guarde, Senhor, teus servos. Vai nos presídios, Pai, libertando aquelas vidas oprimidas pelo pecado, pelos vícios, Pai. Guarda aquelas vidas, Senhor, e tenha misericórdia de cada um deles que estão ali, Senhor. Assim, Senhor, eu já te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como é bom estarmos aqui ao lado do Senhor. Se você sentir de Deus de compartilhar esta palavra, compartilhe. Se você sentir de Deus de nos seguir nas nossas páginas, no YouTube, tudo seja para a honra e glória do Senhor, irmãos. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus seja tudo para a ministração da obra do Senhor. Que Deus possa te abençoar. E se faça tudo na direção de Deus. Quando a gente faz tudo na direção de Deus, é bom.
Vamos, Senhor, meditar nesta palavra. Eu botei o texto assim: o Senhor enviou o profeta Natã para falar com Davi. Mas, amados irmãos, nós vamos meditar no capítulo 11, começando pelo capítulo 11. Irmãos, Davi, ele cometeu um adultério, um pecado. Ele cometeu um erro gravíssimo. Como rei, ele não poderia ter cometido tal pecado. E ele pagou o preço por esse pecado. Vamos meditar nesse texto. Embora Davi sendo homem, o homem segundo o coração de Deus, Deus se agradava da vida de Davi. Davi era um homem pecador, ele pecou, ele falhou com Deus. Vamos meditar nesse texto, amados irmãos. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, os reis costumavam estar à frente das guerras. Davi enviou Joabe, seus oficiais, e todo Israel, eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Nesta guerra, Davi não foi. Davi ficou no palácio. Davi optou em ficar no palácio. Ele sempre era para estar na frente da guerra. Mas nessa guerra, Davi não foi. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Dali do palácio dele, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Devia ser próximo ao palácio. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Urias era um soldado do exército de Israel e estava na guerra. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem ela. Ela veio, porque era ordem do rei, né? Se o rei manda chamar alguém, alguém tem que vir. Então, Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Olha o erro aí de Davi, irmãos. Olha o erro de Davi. A mulher é casada. A mulher estava esperando o seu marido voltar da guerra. Ela veio e ele se deitou com ela. Aliás, ela não podia nem dizer não. Então o pecado aí todo foi de Davi. Davi, como rei, ele tinha muitos poderes. Tem um texto na Bíblia que diz: tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Não é verdade? Tudo convém a nós, mas nem tudo é lícito, irmãos. Nem tudo é lícito para um servo do Senhor fazer. Nem tudo é lícito para a gente, né? Então, tudo convém, mas nem tudo é lícito. Então, irmãos, ela deitou, ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Lá em Levítico 15, versículo 19, relata sobre esse tema aí. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Porque ela tinha terminado a menstruação dela. Então, Davi foi o homem que ela teve relação depois do acontecido. Então, ela ficou grávida, irmão. Olha aí, olha o que aconteceu, irmão. Como a gente tem que vigiar, como a gente tem que ter cuidado nas consequências da vida da gente. Como a gente deve ter cuidado em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, porque tudo vem a consequência. Tudo que nós plantamos, nós colheremos. Lá em Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo que plantamos, tudo que ceifamos, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, irmão.
Então, no versículo 6 em diante, Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: Joabe era o general dos soldados, mande-me Urias, o heteu. Mandou que mandasse o esposo de Betseba. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como estava Joabe? Mas isso era Davi estava com outro pensamento. Davi queria que ele fosse ficar com a esposa dele e se deitasse com ela. Mas não aconteceu o que Davi pensou, imaginou, não aconteceu. Vamos ver o texto, irmãos. Então Davi enviou mensageiro a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, o rei mandou um presente para ele, irmãos. Um presente. E logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio. Olhe como Urias era um soldado dedicado ao povo de Deus e a Davi. Urias era um guerreiro, era um homem valente. Urias jamais imaginava que Davi tinha feito isso com a vida dele, com a sua esposa. Como nós devemos ter cuidado, irmãos. Como a gente deve vigiar. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio. Urias, ele não foi para a sua casa. Ele não foi para o seu lar. Embora fazia dias que não tinha ido em casa, olha o que ele disse: com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, por que não foi para casa? Davi perguntou a ele: por que você não foi para a sua casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas de Joabe. A arca, Israel e Judá ficam em tendas, lá na guerra. Ele estava falando a respeito da guerra. Que a arca do Senhor estava numa tenda. Israel e Judá, Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E olha o pensamento de Urias. Urias queria voltar para a guerra, porque ele queria estar ajudando, protegendo a arca do Senhor e os soldados do Senhor, o soldado de Israel. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica aqui ainda hoje. Amanhã eu o mando de volta. Irmãos, Urias, ele não queria se contaminar, ele não queria ter relações com sua esposa, ele queria estar puro diante de Deus para guerrear a favor do Senhor. Irmão, Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber. Olha o que Davi fez, irmãos. Davi convidou para comer e beber com ele e o embriagou. Olha o que Davi fez. Davi planejou tudo, irmão. Embora seja o segundo homem, segundo o coração de Deus, irmãos. Davi, ele teve uma falha muito grande aqui, irmão. Além dele ter desejado a esposa do seu soldado, ele deitou com ela. Ele pecou contra Deus. Ele era um escolhido de Deus. Ele foi escolhido para levar o povo do Senhor à vitória. E ele cometeu um grande erro. Mas todo erro, irmão, tem consequências. Toda situação que nós erramos tem consequências. Irmãos, ele embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar no seu leito,
na companhia dos seus servos, de seu senhor, e não foi para casa. Ele ficou embriagado. À tarde, Urias saiu e foi deitar no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, que eram os servos do rei Davi. Irmãos, versículo 14, pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu uma carta, irmãos, de próprio punho, e envelopou e mandou por Urias para entregar ao general, a Joabe. Irmãos, na carta, Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morto. Olha o que tinha escrito na carta, irmão. Irmãos, aqui o contexto diz aqui, é irônico o fato de que Urias inconscientemente leva consigo a carta que ordena que ele seja morto. Inconscientemente. Irmãos, é muito difícil a gente imaginar o que o ser humano é capaz de planejar contra a nossa vida. Por isso que nós devemos estar orando sem cessar, pedindo a Deus proteção para a nossa vida. Hoje eu estava assistindo o jornal, numa padaria eu fui comprar pão e eu vi uma senhora que foi assassinada a mando do seu ex-marido. Irmãos, ele mandou matar ela para não pagar a pensão da sua filha. Irmãos, como tem gente planejando coisas terríveis. Isso aqui foi no tempo de Davi, mas hoje, irmãos, tem gente preparando ciladas terríveis. E tudo tem a sua consequência. Irmãos, nós vivemos num mundo do maligno, um mundo perverso, um mundo cruel. Nós devemos vigiar de dia e de noite, clamar ao Senhor, cada segundo da nossa vida, porque só o Senhor é capaz de nos proteger. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, e alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Irmãos, Davi escreveu uma cartinha e mandou pelo próprio marido da mulher com qual ele tinha se deitado, irmão. Irmão, isso foi uma traição. Você vai ver o que Jesus falou para Davi depois disso aí. Irmãos, então Joabe enviou notícias a Davi informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Porque não sabiam que eles iriam atirar da muralha. Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes. Ele colocou Urias para lutar com os homens mais valentes que tinha para lutar contra o povo de Deus.
O Joabe, o general, ele estava cumprindo uma ordem do rei. Ele estava cumprindo uma ordem do rei. Amados irmãos, também morreu o servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que lhe havia havido mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Olha o que Davi disse, mandou o recado de volta para... Diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Mandou que o mensageiro encorajasse o general. Irmãos, então Urias foi morto, Urias morreu na guerra. No versículo 26 do capítulo 11 diz assim: quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho, porém isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos ver aqui, irmãos, em Salmo 51, versículo 4. Olha o que Davi disse aqui no versículo 4 de Salmo 51. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Salmo 51 é a confissão e arrependimento de Davi. É um salmo maravilhoso. É um salmo lindo. Nós devemos meditar sempre na palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, agora vamos para o capítulo 12. Deus enviou uma mensagem para o profeta Natã. Olha o que o Natã disse assim a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Lá em Josué 9, versículos 50 a 54. Não. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e ele disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Olha aí o que Natã disse a Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha. Esse pobre aqui era Urias. O pobre aqui significa Urias, irmãos. E o rico aqui é Davi. O pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Isso era Natã dizendo a Davi. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Em vez dele ter pego uma cordeirinha, uma ovelha do seu pasto, que ele era rico, ele pegou a cordeirinha que não era dele. Foi o caso de Davi, irmãos. Olha o que o profeta disse. Então
pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi, Davi se irou. Davi pensou que aquilo ali tinha acontecido na vida real, mas ali era só uma metáfora, como dizer, uma parábola, né? Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tal certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer, deve ser morto. Olha o que Davi disse. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. O rico não tinha se compadecido do homem pobre que só tinha uma cordeirinha. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Esse homem é você, rei. Esse homem é o Senhor. É Vossa Excelência. Esse homem que cometeu esse tal erro foi você, rei. A cordeirinha aqui era Betseba, a esposa de Urias. Irmãos, como é bom a gente meditar na palavra do Senhor. E Davi disse aqui: tá certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Irmãos, como é bom a gente meditar nas coisas de Deus, né? Esse homem é você, rei. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o recado que Deus disse a Davi: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu lhe teria acrescentado tais e tais, ou mais e mais. Jesus falando para Davi, o Senhor falando para Davi. Tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Davi sabia que isso era um erro. Davi conhecia da palavra do Senhor. Davi conhecia os mandamentos do Senhor. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Irmãos, se você for ler mais na frente, você vai ver o filho de Davi se levantou contra ele para matá-lo. Irmãos, Davi pagou um alto preço por causa desse erro dele. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Tinha tanta mulher que Davi podia ter, irmãos. Davi poderia ter quantas mulheres que quisesse, mas ele foi mexer com a esposa de um homem fiel a ele e ao Senhor. E quando a gente mexe com o servo do Senhor, o Senhor se levanta. Irmãos, Deus não se agrada de covardia. Deus não se agrada de pessoas que preparam mal contra as nossas vidas. Davi, embora tenha sido rei de Israel, Davi cometeu esse grande erro na sua vida. Então, amados irmãos, assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem. Até os filhos de Davi tiveram se misturar, tiveram caso com as esposas de Davi. Até os filhos dele traíram ele. Até os filhos de Davi se deitaram com suas esposas. Sabe por que isso, irmãos?
porque ele pagou o preço da mesma moeda. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Davi foi traído, irmão. Também ele pagou na mesma moeda. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel. Ele fez tudo isso em segredo. Nem Betseba, a esposa de Urias, sabia que ele estava fazendo tudo isso, que a morte de seu marido tinha sido o plano dele. Mas as esposas de Davi que traíram ele, todo mundo sabia. Olha o que o Senhor diz: porque você fez em segredo, mas eu farei isto diante de todo o Israel e em plena luz do dia. Segundo Samuel 16, 20. Vamos ver aqui, irmão. Segundo Samuel 16, 20. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Deixa eu olhar se é 16, 20 mesmo, irmãos. 22. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali à vista de todo Israel ele teve relações com as concubinas de seu pai, com as mulheres de seu pai. Absalão era filho dele, irmão. Absalão foi o que se levantou contra Davi para matá-lo e tomar o reino, o reinado dele. Irmãos, ali à vista de todo, ele teve relações com as concubinas de seu pai. Aquilo que Deus fala, ele cumpre, irmão. Se Deus te prometeu algo, vai cumprir na tua vida. Os teus inimigos vão perecer. Aqueles que se levantam contra ti, eles perecem. Pequei, então Davi disse a Natã, olha o que Davi disse a Natã, quando Natã falou tudo o que o Senhor tinha dito a ele aqui, aí Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor, e Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Davi pecou contra o Senhor, mas o Senhor perdoou o seu pecado. Vamos ver lá em Miqueias 7, versículo 18. Miqueias 'Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Diz assim, irmãos: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade? O Senhor perdoa nossos pecados. Se você falhou contra Deus, não se preocupe, Deus te perdoa. Mas não se afaste dele mais não, e não peque mais não. Irmãos, também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Em Levítico 20, 10. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Betseba ficou grávida dele, mas esse filho morreu. Eu não vou continuar esse texto, irmãos, que é aí a morte do filho de Betseba. Então, Davi, ele pecou, mas o Senhor o perdoou, ele se arrependeu. No Salmo 51 aqui, irmãos, que nós lemos, se você perceber, ele diz assim, irmãos: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Isso foi Davi, o arrependimento dele.
e segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me e apaga as minhas transgressões. Davi, ele se arrependeu profundamente do que ele tinha feito. Mas você, embora se arrependendo profundamente, irmãos, embora você pedindo perdão a Deus e Deus te perdoando, vem as consequências. Porque Deus te perdoou, não é que não vem as consequências, as consequências veio. Irmãos, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi jamais esqueceu daquilo que ele tinha cometido, aquele erro tão grave que ele cometeu. Porque quando a gente peca, irmão, e a gente sabe que pecou, a gente vem à lembrança sempre daquilo que a gente fez. Amados irmãos, ele diz assim, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas na verdade, no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exulte os ossos que esmagasse. Davi, olha o que ele diz aqui no versículo 8 do Salmo 51. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que tu esmagasses. Deus deve ter acometido Davi de alguma doença, algum mal. Esconda o teu rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, isto aqui foi a confissão e arrependimento de Davi. Davi pecou, Davi falhou, mas Deus o perdoou. Irmãos, não se preocupe com aqueles que se levantam contra ti. Deus, ele está vendo tudo. Deus, ele olha tudo. Deus, ele contempla tudo. Não se preocupe com nada. Aqueles que se levantam contra ti, aqueles que preparam ciladas contra ti, eles vão perecer. E se você errar diante de Deus, o Senhor é justo e misericordioso para te perdoar. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Foi o segundo homem, o coração de Deus. Irmão, Davi foi um grande guerreiro, mas ele era um pecador igual eu e você. Por isso que nós devemos estar sempre ligados no Senhor, confiando no Senhor. Davi, ele pagou um preço alto. Pelo adultério, as suas esposas adulterou até com o seu filho, irmão. A gente paga da mesma moeda. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que nós devemos ter cuidado. Nós pecamos até em pensamentos. Até em pensamentos nós pecamos. Cuidado nos seus pensamentos. Cuidado. Peça a Deus que repreenda todo o mal que vier sobre sua mente e seu pensamento. Que nós pecamos, irmãos. E tudo há consequência. Davi, ele falhou, mas o Senhor o perdoou. Mas ele pagou o preço. Seu filho morreu. O filho que ele teve com a mulher de Urias. Depois ele casou com ela, mas primeiro ele fez algo grandioso, tremendo, errado. Irmãos, como nós devemos ter cuidado com nossos amigos. Nosso amigo é Jesus. Devemos ter muito cuidado com aqueles que diz que é nossos amigos. Urias era
Urias era um soldado guerreiro, era fiel ao Senhor e a Davi. E Davi cometeu esse erro. E nós não estamos livres de acontecer isso conosco, irmãos. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, irmão, que só a misericórdia de Deus. Eu não tenho muita sorte com amigos, não, irmão. Não tenho, não. Não tive nunca sorte com amigos. Todas as pessoas que eu achava que eram meus amigos, eles me decepcionaram. Mas Jesus jamais me decepcionou. Amém? O Senhor, ele me resgatou do pecado e te resgatou do pecado. Então, confie no Senhor. Se agarre em Jesus. Estamos vencendo mais um dia. Amanhã é o último dia de 2020. Mas Jesus pode surpreender você no último minuto de 2020. Jesus, ele pode te surpreender. Só é confiar no Senhor e não se afastar dele. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe desta palavra. Nos siga nas nossas páginas, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um ano maravilhoso em 2021. Que Deus te dê vitória. Que Deus chegue com milagre na sua vida. Que Deus chegue com providência. Aquilo que você está pedindo a Deus, Deus vai fazer, Deus vai chegar. É no momento certo, mas ele vai chegar. Descanse, confie, que Deus vai chegar com providência, com milagre. Se é enfermidade, Deus, ele é médico dos médicos. Irmãos, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos e poucos atrás, eu vou contar esse testemunho aqui bem rapidinho. 7 anos atrás, mais ou menos, 6 anos e pouco, irmãos, eu fiz uma cirurgia há uns 13, 14 anos da cabeça. Feliz ano novo, irmã Flávia, feliz ano novo para a irmã. Então, irmão, eu fiz uma cirurgia da cabeça e eu tirei a hipófise. É um que controla todo o nosso organismo. Irmãos, essa doença, ela causa muito transtorno na nossa vida. Essa minha gordura aqui não é gordura de eu comer, que eu como muito pouco. É porque eu tenho muito problema hormonal. Então, eu passei, irmão, 1 ano e 6 meses muito doente. Fui internado na UTI, passei 8 dias na UTI. E chegou 2 irmãzinhas, 2 irmãs em Cristo Jesus que eu já conheci. E elas foram me visitar no hospital e disse: irmão, Jesus vai te tirar daí, porque você não tem nada. Irmão, eu passei 8 dias na UTI, e Jesus me tirou de lá, mas uma dor nas minhas costas que eu não conseguia nem andar, irmão. Eu tinha que estar deitado ou sentado. Eu não podia ficar em pé, nem 1 minuto. Eu não podia sentar no banco da igreja. Eu fui um dia no culto em Recife, na IADPE, lá na Assembleia de Deus Central em Recife, e eu não consegui, irmão, sentar no banco, que doía demais. Eu chorava de dor. Irmão, isso foi 1 ano e 6 meses. E aí eu fui para um médico que minha mãe acompanhava minha mãe em Recife. E eu fui para esse médico, e esse médico começou a fazer exame em mim, fazendo ressonância. Fez todo tipo de exame, irmão. Isso foi quase 1 ano e alguns meses, uns 2 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Irmãos, quantas vezes que eu morei em Recife, quantas vezes eu liguei para meu irmão e me socorrer em Recife. Eu não conseguia nem me levantar da cama, porque meus ossos parece que estralava assim, parece que estava quebrando tudo. Irmão, e Jesus, ele chegou com socorro na minha vida. Então, se você estiver doente, creia que Jesus chegou com socorro para mim também.
Então o médico, quando foi para me dar o laudo final, ele disse: olha, irmão, olha, Rivanildo, eu pensei que você estava com câncer nos ossos. Mas, graças a Deus, não é isso. Você está com artrose, artrite e osteoporose. Então eu tomo medicamento, irmão, para esse problema, diariamente. E eu tenho que fazer exercício. Se eu parar de fazer academia ou caminhada, eu entrevo, eu fico muito doente. Então, irmão, Jesus, ele chegou com providência na minha vida. Ó, irmão, o que eu chorei nessa doença, você não sabe o que é dor, não. Eu chorei muito, irmão, eu sofri muito, eu pensei que eu ia perecer. Mas eu orava muito, eu clamava muito ao Senhor. Mas Jesus chegou com socorro. Se você estiver passando algo desta natureza na sua vida, entrega a Jesus, que ele vai chegar com um milagre na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em 2021. Amanhã ainda tem um dia de 2020. Nós temos ainda 1h30 mais ou menos para terminar o dia de hoje. Mas amanhã é 2020 ainda. E algo que Jesus está querendo fazer para ti, que vai fazer para ti, confie, não desanime não murmure. Eu era uma pessoa que murmurava muito, irmão. Eu reclamava muito de Deus. Eu murmurava, eu reclamava, eu contendia com Deus. Se lembra quando Jó foi se contender com Deus? Deus deu a resposta a Jó lá no se eu não me engano, é 37, 38 e 39, capítulo de Jó. Irmãos, quem somos nós para contender com o Senhor? Quem somos nós para contender com o Senhor? Irmão, eu murmurava, eu reclamava, eu era um murmurador, irmão. Mas para a honra e glória do Senhor, eu não sou mais. Graças a Deus. Então deixe de murmurar. Se a tua vitória não chegou ainda, fecha a tua boca, deixa Deus agir. Sansão não guardou o segredo e pagou o preço, né, irmão? Então, fecha a tua boca, não murmure, não reclame. E se Deus te prometeu algo, não conta para ninguém não, deixa Deus agir, certo? Só conta quando a vitória chegar. Amém? Que Deus te abençoe. Feliz ano novo para todos. Amanhã eu vou dar uma mensagem de pela manhã, porque à noite eu não vou estar, porque amanhã é ano novo, vai ter visita aqui na minha casa, vai ter minhas irmãs, meus irmãos, então vai ter a ceia. Então, amanhã à noite eu não vou estar, mas feliz ano novo, que Deus te abençoe. Amanhã de 10 para 11 horas da manhã nós trazemos uma palavra da parte do Senhor, uma mensagem breve, amém? Para que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz, fique com Deus. Um abraço. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Nos siga no Facebook, no YouTube. Seja tudo para a honra e glória. Se você sentir de Deus também. Eu estou aqui para falar do amor de Deus. Da grandeza de Deus. Se você quiser nos seguir, quiser compartilhar, se for da vontade de Deus, faça isso, irmão. Mas se não for, irmão, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus, confie no Senhor. Ele está voltando. Amém? Obrigado por tudo. Obrigado por ser meu amigo no Facebook. Obrigado. Ore por mim, ore pela minha vida. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.